Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental em qualquer estudo científico, que é sobre o tamanho amostral. Nós vamos entender o que ele é, por que que ele é tão importante e quais fatores influenciam, como podemos calculá-lo de forma prática. O tamanho da amostra vai influenciar diretamente a precisão e a confiabilidade dos resultados. Ou seja, se a amostra for muito pequena, nós podemos tirar conclusões equivocadas a respeito daquele estudo. Se for muito grande, nós podemos desperdiçar uma quantidade enorme de recursos que seria desnecessário. Então, esse é um ponto crítico do planejamento de qualquer estudo. E também para a gente conseguir entender, quando a gente observa outros estudos, se aquele tamanho amostral foi adequado para responder o problema de pesquisa. Para começar, a gente vai entender o que é o tamanho amostral. O tamanho amostral é simplesmente o número de unidades que nós vamos incluir em um estudo. Essas unidades podem ser pessoas, podem ser objetos, itens, uma especificidade qualquer elemento que você esteja estudando e que vai ser incluída nesse estudo. Esse tamanho da amostra, como já dizemos, influencia diretamente a precisão e a confiabilidade dos resultados. Vamos dar dois exemplos sobre o tamanho amostral. Se a gente quer saber quantos estudantes universitários praticam esportes, cada estudante é uma unidade de amostra. Em outro exemplo, se eu quero fazer um estudo sobre a altura de plantas em um viveiro, cada planta seria uma unidade de amostra. Mais unidades observadas, quanto mais unidades amostrais, geralmente significam resultados mais confiáveis, porque a gente consegue estimar melhor as características da população total. Mas, como dissemos, essa escolha deve ser feita de forma muito coerente, porque muitas vezes, se esse tamanho amostral for muito grande, pode haver desperdício de recursos. Talvez não teria necessidade de tantos indivíduos tantas unidades amostrais serem recrutadas para aquela pesquisa. E qual que é a importância da gente calcular esse tamanho amostral de forma adequada? Existem três pontos principais que vão mostrar por que que o tamanho da amostra é importante, e esses três pontos são a precisão, a generalização e a detecção de efeitos. A precisão se refere que amostras maiores fornecem estimativas mais próximas da realidade de uma população. Se a gente for medir, por exemplo, o colesterol de 10 pessoas, a média ela pode variar bastante. Aí, se medirmos de 200 pessoas, a média será mais confiável, para a gente tentar estabelecer qual é a média de colesterol de uma população. É melhor que a gente faça uma pesquisa com 200 pessoas, por exemplo, do que com 10, porque essa média pode variar bastante e pode não representar aquela população total. Já quanto à generalização, um tamanho amostral adequado vai permitir que a gente aplique os resultados em toda a população. Por exemplo, se eu estiver pesquisando hábitos de exercício de 1.000 estudantes e a amostra tiver 40 alunos representativos, nós podemos generalizar os resultados para todos os 1.000. Então, o objetivo da gente calcular um tamanho amostral adequado é poder extrapolar esses resultados para que eles possam ser generalizados por uma população maior, caso a gente não possa, de fato, fazer a pesquisa com tantos indivíduos de pesquisa. O último ponto seria a detecção de efeitos, ou seja, amostras maiores aumentam a chance de identificar diferenças ou efeitos reais caso eles existam. Por exemplo, se eu estiver testando um novo tratamento para ansiedade, uma amostra pequena pode não mostrar nenhum tipo de efeito, caso, mesmo se ele exista, mas uma amostra maior, se tiver mais indivíduos de pesquisa, é possível que eu consiga detectar o efeito desse tratamento com maior segurança. Agora nós vamos falar sobre os fatores que influenciam o tamanho amostral. Esses fatores são objetivo do estudo, a variabilidade da população, o nível de confiança e a margem de erro. O tamanho amostral ele não é definido aleatoriamente, ou seja, quando eu vou escolher a quantidade de indivíduos de pesquisa para o meu estudo, eu não posso definir da minha cabeça que serão 400 estudados. Eu tenho que atender alguns tipos de fatores que são chave para definir esse tamanho amostral.
O primeiro fator é o objetivo de estudo. Estudos exploratórios, eles podem usar amostras menores, ou seja, um estudo que ainda é de caráter exploratório, ele ainda é, não existe muita pesquisa sobre aquele determinado tema, ou seja, é uma inovação. Então, ele pode usar amostras menores para que depois sejam feitos estudos posteriores que sejam mais robustos. Agora, estudos de alta precisão exigem amostras maiores, porque esses estudos eles vão exigir um rigor científico um pouco maior para definir que aquela intervenção ou aquilo que está sendo aplicado de fato faz sentido para aquele desfecho. Quanto à variabilidade da população, quanto mais variada a população, maior precisa ser a amostra. Vamos dar exemplos. As alturas entre adultos tendem a variar bastante. Então, existem adultos com várias alturas diferentes. Então, eu preciso de uma amostra maior para identificar alguma média relacionada a alturas de adultos. Por exemplo, medidas de temperatura em um mesmo ambiente. Existe pouca variação de temperatura em um determinado ambiente, se for, por exemplo, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. Então, eu preciso de uma amostra menor, porque há pouca variação de temperatura. Não preciso de uma amostra tão grande, porque existem poucas variações possíveis de temperatura neste mesmo ambiente. Sobre o nível de confiança, quanto maior o nível de confiança que desejamos, por exemplo, 95% de nível de confiança, maior a amostra necessária. E sobre a margem de erro, nós temos a seguinte regrinha: a margem de erro menor depende de uma amostra maior, e uma margem de erro maior depende de uma amostra menor. Nós vamos agora aprender a como calcular o tamanho amostral. Existem diferentes fórmulas para calcular o tamanho da amostra, dependendo do tipo de estudo e dos dados disponíveis. Nós vamos apresentar aqui um tipo de fórmula, que é a fórmula para cálculo do tamanho amostral para proporções, uma fórmula básica para calcular o tamanho amostral quando estimamos uma proporção. Aqui, nessa fórmula, a letrinha E ela representa o tamanho da amostra, a letra Z é o valor Z correspondente ao nível de confiança desejado, a P significa a proporção estimada da população, se não houver, pode usar 0,5 para maximizar o tamanho da amostra. E a E maiúscula é a margem de erro tolerável, expressa como decimal. Vamos fazer aqui agora um exemplo prático, né? Usando uma proporção de estudantes universitários, buscando estimar essa proporção, né, de estudantes universitários que praticam esportes. O nível de confiança estabelecido foi 95%. Esse valor de Z, 1,96, a gente olha numa tabela, uma outra tabela que a gente tem, onde a gente pode encontrar qual é o nível, o valor de Z para esse nível de confiança 95. A proporção estimada, que é o P, é 0,5. Quando a gente não tem dados prévios, a gente vai usar 0,5. E a margem de erro estabelecida é 5% ou 0,05. Agora, falando sobre o valor de Z, a distribuição normal é uma das distribuições mais importantes em estatística. Ela é simétrica e forma um formato de sino. A média, a mediana e a moda são iguais e se localizam no centro da distribuição. Esse é um valor de Z com uma distribuição normal. Os níveis de confiança, ao realizar inferências estatísticas, é bem comum a gente calcular intervalos de confiança. Um intervalo de confiança de 95% significa que, se realizarmos um grande número de amostras e construirmos intervalos de confiança para cada uma delas, aproximadamente 95% desses intervalos conteriam a verdadeira média daquela população. O valor crítico de Z corresponde à quantidade de desvios padrão que se deve considerar para capturar essa porcentagem da área sobre a curva normal. Para um intervalo de confiança de 95%, precisamos calcular os limites que cortam 2,5% da cauda em cada extremidade. Ou seja, se é 95%, sobrou 5%. Nós precisamos calcular os limites que cortam 2,5% de um lado e 2,5% de outro, de cada extremidade da distribuição normal. O cálculo de áreas
Funciona da seguinte forma: em uma distribuição normal padrão, 95% da área está entre os dois limites de confiança, deixando 5% da área de fora total. É o que eu acabei de dizer. Como estamos considerando duas caudas, superior e inferior, temos 2,5% em cada extremidade. A referência na tabela Z. Lembra que eu disse que existe uma tabela extra que a pessoa precisa consultar para encontrar o valor de Z correspondente a 0,975, ou seja, 95% da área sob a curva até esse ponto. Nós vamos consultar a tabela Z ou utilizar uma calculadora estatística própria para isso. O valor encontrado para 0,975 é de aproximadamente 1,96. Aí, voltando lá no nosso exemplo, agora nós temos todos os valores para poder aplicar na fórmula. Nós queremos estimar a proporção de estudantes universitários que praticam esportes. Nosso nível de confiança foi estabelecido como 95% e o valor de Z, como vimos ali no slide anterior, é de 1,96. A proporção estimada é 0,5 e a margem de erro de 5% ou 0,05. Fazendo esse cálculo, nós chegamos ao valor de aproximadamente 384,16, mas esse não é um número inteiro. Por isso, a gente arredonda para cima. Nós precisamos de uma amostra de aproximadamente 385 estudantes para estimar a proporção de estudantes que praticam esportes com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%. Então, a gente conseguiria atender, né, aos propósitos da nossa pesquisa com uma amostra, né, um tamanho amostral de aproximadamente 385 estudantes. Um valor menor do que esse poderia apresentar, né, uma margem de erro maior ou não representar de fato aquilo que a gente está esperando, e um valor muito maior do que 385 poderia ser um desperdício de recursos. Essa é a nossa referência, e hoje a gente aprendeu que o tamanho amostral é fundamental para a gente garantir precisão, confiabilidade e generalização dos estudos. Nós vimos que os fatores que influenciam o tamanho da amostra, né, como calcular proporções e a importância do valor Z e da distribuição normal, são extremamente importantes para a gente entender o rigor científico que foi feito aquele estudo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nos comentários você me conta, você já teve dificuldade em definir o tamanho da amostra em algum estudo? Vamos trocar ideias. E nos vemos na próxima.